Para a gente começar com esse tema tão importante na pediatria, Certo. vamos começar com um caso clínico para ajudar aí o pessoal a pensar em sepse, que eu acho que é o primeiro passo, né? Pensar na sepse para você poder salvar o paciente. Então, bora lá, Vinícius, faz o caso. E interessante, um caso simples, né? Uma sepse de foco urinário, como isso é frequente no nosso dia a dia, né? Às vezes uma infecção que parece simples, mas pode complicar. Então vamos lá. Você atende a uma lactente de 11 meses, sexo feminino, com história de febre alta, 39,4 graus Celsius há 2 dias. Taquicárdica, taquipneica, e traz escolhidos pela urgência um hemograma com leucocitose e desvio à esquerda, plaquetas 96.000, PCR muito alto, 177, taquicárdica, frequência cardíaca 165, respiratória 50, uma pressão arterial 90/50, que para a idade está adequada. Um lactato de 8,9. É uma criança que já está em acompanhamento ambulatorial pelo setor de urologia, em virtude de um refluxo vésico-ureteral grau 3 à direita. Já apresentou 3 infecções urinárias febris e faz uso regular de antibiótico profilático, no caso a cefalexina. Então vamos lá. A gente escolheu hemocultura, EAS, que já mostrou uma piúria e leucócitos incontáveis, é um exame que você faz na hora, né? Urinocultura, e foi indicada a internação e início de antibiótico. No caso, foi prescrita a ceftraxona. Certo. E aí, então, dentro desse caso, Vinícius, vamos começar com uma coisa importante, já vai estar entrando em outro tema, inclusive, mas para essa idade, como é que seria a melhor forma de coletar a urina? Perfeito. Esse é um dado muito importante, né? Primeiro, assim, que a gente vê no dia a dia que os diagnósticos de infecção urinária são basicamente feitos pela urina 1 ou EAS, né? Aqui vocês falam urina 1, aqui em São Paulo? Urina do tipo 1, isso. Aqui, lá no Rio a gente fala EAS. Mas enfim, o pessoal colhe o EAS, a urina 1 na emergência e faz diagnóstico. Quando às vezes um quadro febril, você já tem alguma piúria e não tem nada a ver com infecção urinária, né? Eu, inclusive, gosto de brincar com os residentes falando, aqui no Brasil, sabe o que falta? Falta cultura. Urinocultura. Pois é. Tem que fazer urinocultura para ter diagnóstico de infecção urinária. E isso é importante porque é por esse caminho que a gente vai identificar as crianças que têm alguma doença, alguma má formação, como é o caso dessa criança que tem um refluxo vésico-ureteral. Mas para isso, primeiro, para investigar, eu tenho que provar que teve uma infecção urinária. E a prova é a cultura. E aí, vamos lá. Cultura de criança que não consegue te dar um jato médio. Assim, às vezes acima de 1 ano a gente já consegue. Deixa a criança lá peladinha e tal, consegue. Mas abaixo de 1 ano é muito difícil, né? 11 meses, você tem 2 opções de coleta. Uma punção suprapúbica ou um cateterismo uretral, vesical. A punção suprapúbica, nessa idade, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que a punção suprapúbica é mais fácil de fazer em recém-nascido. Super invasivo. E mesmo assim eu tenho uma taxa de erro de 100%. As 2 vezes que eu tentei na residência eu não consegui. Pois é. Mas o cateterismo é bastante simples, né? Exceto naquelas fimoses bem intensas. Uma fimose muito braba, né? É difícil conseguir. Mas uma menina já ficou mais fácil. Então, tem que ser a coleta com cateterismo vesical. O detalhe é assim, você não está querendo fazer um cateterismo, quer poupar um pouco a criança, então você pode fazer só um EAS. Se o EAS vier anormal, não é infecção urinária, então você pode poupá-la de fazer o cateterismo. Mas você tem que saber que colher um EAS com um saquinho e veio piúria, o próximo passo é a cultura do cateterismo. Você não tem como escapar da cultura por cateterismo vesical. Isso não tem jeito. Ah, mas eu colhi a cultura do saquinho. Tem algum valor? Tem, se for negativo. Exato. Né? Se for negativo do saquinho, você deu todas as chances de contaminar e não contaminou, beleza. Mas então foi colhida a urina, né? Cateterismo. E aí? Isso aí. E aí, então, entraram com ceftraxone, né? Isso. Sim ou não? E aí, sim ou não? Conta pra mim. Olha, eu particularmente eu tenho um pouco de medo de fazer só ceftraxona na infecção urinária se eu não souber qual é o agente, né? Porque assim, ceftraxona para a maioria das infecções urinárias é um antibiótico espetacular. Vai resolver. Dose única diária, você nem precisa dividir em 2 vezes, tem uma eliminação renal muito grande, vai matar o bicho, se for um gram negativo. Esse que é o problema. Porque, ocasionalmente, você tem uma infecção urinária por um enterococo.
Sim. E ele não vai responder a cefalosporina, a ceftraxona. Você vai ter que fazer uma ampicilina com amicacina, algo assim. Então, uma estratégia que a gente tenta usar lá no hospital é colhe a urina e faz um gram da urina. Se vier um gram positivo, não vai ser ceftraxona que a gente vai fazer. Então, um gram é um exame simples de fazer, a gente faz logo. Agora, outra possibilidade, se você no EAS tiver um nitrito positivo, isso também aponta para gram negativo. Sim. Aí também já fico seguro de fazer. Mas assim, fazer no escuro, como eu vejo as pessoas fazendo ceftraxona, nem sempre dá certo. É um perigo. Pois é. E aí, pensando no gram positivo, qual seria assim a... Então, se for um enterococo, ampicilina com amicacina é uma... Já seria uma boa. É uma boa. Funciona, funciona. Então, tem muita gente que prefere fazer ampicilina e amicacina de cara e esperar os exames e, a depender, você faz uma mudança, né? Eu não sou grande fã de aminoglicosídeo, não, mas a verdade é que para infecção urinária ele funciona bem. Funciona, né? Pra caramba. Pois é. E aí, então, voltando para nossa criança aqui, a gente pode afirmar que tem um quadro de sepse ou choque séptico nesses pacientes de 11 meses? Olha que interessante. Se a gente levar em consideração os critérios anteriores, né, que são de 2005, né, quase 20 anos, né? Pois é. Quase 20 anos. Essa criança tá séptica. Tá séptica. Mas se eu considerar os critérios novos, ela não só está séptica, como está com choque séptico. Eita! Isso que é interessante. Porque como é que são os critérios anteriores? Né? Aquela história da SIRS, né? Que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Isso somado com uma infecção que não precisa nem ser comprovada. Nesse caso aqui, a gente ainda não comprovou que ela tem infecção. Muito provavelmente tem, né? Então, tem uma suspeita de infecção e tem uma resposta inflamatória. No conceito antigo, isso é sepse. Isso é sepse. Agora, isso tem uma falha gigante, né? Porque assim, a criança pode estar com uma amidalite, está com febre, e está prostrada, está taquicárdica, pronto, já entrou no critério de sepse. Já virou sepse. Então, esse critério antigo, a grande crítica que se tem a ele é que ele é pouco específico, né? Ele é muito sensível, pega todo mundo. Sim, exatamente. Mas nem todo mundo que ele pega está séptico, né? Por acaso aqui ele vai acertar. E quais são esses critérios, né? Esses critérios de SIRS, né? São 4, né? Temperatura, taquicardia, taquipneia e alteração de leucócito. Sendo que para caracterizar pelos critérios antigos que há sepse, um desses critérios tem que ser ou a temperatura ou a alteração de leucócito. Sim. Até porque, assim, tá com febre, vai ter taquicardia e taquipneia muitas vezes. Com certeza. Isso já mostra a fragilidade desse critério, eu acho. Né? Não, com certeza. Tanto que eles mudaram, né? E pelo critério antigo, o que seria um choque séptico? Sepse mais disfunção cardiovascular, apoiado principalmente em hipotensão, né? E essa criança, a gente já olha ali para cima, voltando aqui no nosso tablets. Ela não estava hipotensa? Não, 90/50. Então, assim, pelo critério antigo, ela não tem um choque séptico. Não. Ela está sepse. Está só séptica. Tem séptica, porque ela tem uma infecção, ela tem temperatura alta, ela tem taquicardia, ela tem aumento da frequência respiratória e ela tem leucocitose. Quer dizer, ela tem tudo, né? Sim. É isso. E aí, como eu falei, né? Pelos scores atuais, famosos critérios de Fênix, né? Bacana esse negócio, né? Você adorou o nome Fênix? Adorei. Muito bacana, muito bacana. É Fênix no Arizona, né? É isso. Mas então, aí pelos critérios, né, de Fênix, é um quadro de... Choque séptico. Choque séptico. Porque tem aumento do lactato. A gente vai ter uma parte do nosso videocast hoje que a gente vai detalhar os critérios de Fênix, que eu acho que é importante. Isso né? aí.